Bom dia a todos, Bom dia. encarnados e desencarnados, bem-vindos. A lição de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Jesus e os amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. São palavras de Jesus, registrada pelo evangelista João, no capítulo 15, versículo 13. Na localização histórica do Cristo, impressionamos-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade, pelos homens. Fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Pelos homens, seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados, que se socorria de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhes o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa a paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiam no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhes sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças e toda criança teme e exige. Então, mediante lição recebida na manhã de hoje, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia e modelo. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga presente na casa de Francisco de Assis, que nesse momento nos auxilia, nos intui, nos ajuda na compreensão dos ensinos aqui trazidos pela nossa irmã Mônica, que os bons amigos espirituais, que os protetores possam auxiliá-la na sua fala, em tudo aquilo que possamos adentrar em nossos corações para a prática do nosso dia a dia. Falar de Jesus, com certeza ficaremos em festa e o nosso coração tocado pelas palavras, por tudo que aqui nos envolve nesse momento.
Então, muita paz para todos nós. A Mônica Matos, para quem, não sei, tem alguém de primeira vez na casa? Ah, muito bem-vindo. Jesus abençoe e receba as nossas melhores vibrações. Então, ela é Mônica Matos, é trabalhadora aqui da casa e vai falar de Jesus e meu caminho. Boa palestra para nós. Para todos Contigo, nós. Mônica. Bom dia, gente. Só um minuto que eu não deixei aberto. Desculpa. Sentar aqui, senão não consigo ver. Muito bem, bom dia. A gente pode seguir com Jesus. Bom, a leitura de harmonização, quer acredite ou não, foi por acaso, né? Ela até perguntou, tem alguma leitura? Não, não tinha nenhuma leitura. E a gente sabe que o acaso não existe, né? Então a gente vai estar conversando um pouco de Jesus e como a gente colocá-lo no caminho, nosso caminho, para que a nossa caminhada fique mais leve, né? Porque você vê como ele se esforçou, fez por nós, ainda faz, e como é que ele faz a caminhada sozinho, né? Porque no final das contas, cada um de nós, quando chegar lá, tem que dar conta da gente. E aí, o que você fez ou deixou de fazer, né? Então, vamos lá, conversar um pouquinho. Então, no Livro dos Espíritos, 614, Kardec pergunta que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Porque a gente está falando dessa felicidade, né? Da felicidade verdadeira, né? Então, é só seguir as leis de Deus. E tem uma série chamada Filosofia Espírita, de vários volumes do Espírito Miramês, que comenta as questões do Livro dos Espíritos. Então, eu trouxe só um trechinho que ele fala sobre esse tema para a gente dar uma detalhada. Então, o verbo desorientado perturba o ambiente em que vivemos, estraga muitas possibilidades de quem deseja viver bem. Então, tudo são as decisões que a gente toma, né? Se a gente vai reagir com ódio, com raiva, se a gente vai ter mágoa. Isso não é bom. O amor, na sua estrutura espiritual, ensinado por Jesus, é fonte de felicidade. Então, o que a gente precisa para ser feliz? Amar. Só amar, que foi o que ele fez o tempo todo e exemplificou para nós o tempo todo. E continua nos amando. O ódio, inversão do amor, desespera quem o provoca. Não é bom, desequilibra você, o ambiente, você contamina negativamente as pessoas e às vezes uma coisa pequena vira uma coisa enorme. Se procurarmos as leis naturais que moralizam, passaremos a viver bem em todas as sequências de vida. Se as esquecermos, seremos infelizes. Conforme afirma o benfeitor espiritual, só é infeliz quem dela se afasta. Então, o que a gente precisa fazer para estar com o mestre, com a gente? Seguir as leis de Deus, né? Como ele falou, meu pai, minha mãe, meus irmãos são quem segue a lei, né, do meu pai, que está no céu. Então, assim, irmãos, né, espirituais. E aqui tem uma historinha sobre a mágoa, né, que é um desses sentimentos que não é bom, do Chico Xavier, está no livro Chico de Francisco, de Adelino da Silveira, A Mágoa. Há muitos anos, o Chico possuía um cachorro que não sei ao certo se nasceu deficiente ou se foi atropelado. Este animal lhe dava um trabalho muito grande. Madrugada, quando regressava do centro espírita, tinha que limpar todo o quarto. Comprava, com seu diminuto ordenado, uma coberta que não chegava a durar um mês. Ele ganhava muito pouco, né? Assim foi durante muito tempo. Certo dia, quando ele chegou, o cachorro estava morrendo. Parecia que ele estava me esperando. Olhou-me demoradamente, de uma maneira muito terna. Fez um gesto com a cauda e morreu. Enterramo-lo no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas. Passaram-se alguns meses e uma de suas irmãs lhe disse: Chico, você se lembra daquele cachorro aleijado? Sim, como poderia esquecê-lo? Olha, vou lhe contar uma coisa. Ele não morreu naturalmente, não. Dona Fulana, que aqueles não citam o nome, tinha pena de você chegar de madrugada e ter como
ter tanto trabalho e, querendo aliviá-lo, deu a ele um veneno. Ah, meu Deus, não me diga uma coisa dessas. É verdade, Chico. Ele não sentiu raiva pela pessoa. E aí tem um comentário aqui. Naquele coração não há lugar para isso. Mas uma tristeza invadiu-lhe a alma e uma sombra começou a envolver-lhe o coração. Passados alguns dias, o espírito de Emmanuel lhe disse: essa mágoa que você asila no coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Você precisa se livrar dela. Não consigo esquecer, disse-lhe o Chico. É bom para a gente ver, né, que apesar de tudo ele também era humano, né? Tinha os momentos dele como a gente. Como fazer? Mas é preciso. Como fazer? Você precisa dar uma grande alegria a ela, diz Emmanuel. Eu dar uma alegria a ela? O ofendido fui eu. A receita não é minha, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei bem ao que vos aborrecem. Leia o Evangelho. Obediente e resignado. Tá vendo que a gente tinha que ser obediente e resignado, mas o Chico era. Chico procurou descobrir o que a pessoa gostaria de ter e ainda não tinha. Era uma máquina de costura. Chico comprou, então, uma máquina de costura para pagar em longas prestações. Quando foi visitá-la, porque ele tinha mandado entregar a máquina, a pessoa estava tão feliz, e quando viu o Chico chegando, correu para ele e lhe deu um abraço com tanto amor que uma luz se desprendeu dela, envolveu o Chico da cabeça aos pés. Quando ela o soltou do abraço, a sombra havia desaparecido. Eis aí uma receita para quem comete a imprudência de carregar a mágoa no coração. Então, só uma pequena história de quão mal para nós, né, fazem esses sentimentos e tão contrário à lei de Deus. Parênteses, né, que nunca não é fácil, mas a gente tem que persistir, tem que continuar, porque Jesus está sempre conosco. E aí está ele. 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? E a resposta é muito simples: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Por quê? Porque o que ele ensinou para a gente? Amar. Sendo ele o mais puro de tantos, tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. E ele dizia: eu e o Pai somos um. E é isso que a gente tem que buscar, essa conexão, a nos afinarmos mesmo com Deus. E assim, nunca foi fácil para ele, né? E aí eu pensei aqui um trecho de Mateus, que Jesus diz: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Porque a gente às vezes reclama, né? Reclama quando a gente vê de pequenas coisas. E ele, imagina a luta que foi. Ele não tinha nada de dele, mas tinha muito amor, né? Então tá aí nosso modelo. E no Consolador, que é um livro que são feitas várias perguntas e Emmanuel responde, perguntaram na 286. O sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? E Emmanuel responde: o calendário o Calvário, representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício, na sua exemplificação, se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. Eu acabei de falar, né? Ele estava sempre nos exemplificando e não foi uma passagem fácil, foi de muita luta, né? E com muito amor sempre. E o cristão deve buscar, antes de tudo, modelo nos exemplos do Jesus, do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade. Só ver onde é que ele nasceu, numa manjedoura. O segredo da felicidade espiritual. Então, o que ele traz para a gente, nos convida, não é uma felicidade temporária, passageira. É uma felicidade real, que vai durar para sempre. É uma felicidade espiritual, mas que vai nos exigir esforço. Ela não vai cair mole no nosso colo. Então, o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível, diz Emmanuel, que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes.
com as quais saberão demonstrar ao Calvário de suas dores no momento oportuno. Por quê? Porque cada um de nós tem vários momentos na nossa caminhada de testemunho. E aí é que a gente vai mostrar. A gente acredita mesmo ou não acredita? Eu vou dizer uma coisa para vocês. As coisas não são fáceis, mas tudo passa, e passa mesmo nessa vida material, tanto bom quanto ruim. Vai passar. A escolha é nossa de como a gente vai enfrentar. Mas a gente não está sozinho. Porque você pode olhar as piores situações, poderia ser pior ainda. E a gente vai ter uma mão estendida, vai ter uma palavra amiga, e eles vão nos sustentar. Mas a gente precisa acreditar. E estar sempre em sintonia com eles, com a prece, com os bons, fazendo bem, buscando o máximo estar em sintonia com os bons espíritos para que eles possam nos ajudar. O primeiro deles, inclusive é o nosso anjo guardião. E aí aqui no caminho, o prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel traz o seguinte, falando um pouquinho sobre Jesus. Jesus é o caminho. Aqui são alguns trechos pensados do prefácio, não está o prefácio todo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Então, ele esteve aqui conosco mais de 20 séculos, na verdade, já. E as suas palavras, as suas mensagens são tão atuais, talvez mais do que nunca para todos nós, né? Por tanta dificuldade que a gente vê. Então, assim, eu acho que cada vez faz mais sentido tudo que ele traz. É tudo muito atual. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Eu acabei de falar isso. Tempestades de lágrimas e sangue e lágrimas, nada mais fizeram que aliviar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas. Muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Então, o que ele está dizendo aqui? Nos são dadas várias encarnações renovadas, são experiências, porque o Pai, ele quer que a gente seja feliz, está lá. É só seguir as leis. Seguir, nós vamos ser felizes. Então, ele nos dá tanta oportunidade quanto a gente precisar. Mas a gente pode encurtar essa quantidade de oportunidade. A gente não precisa ficar aqui eternamente perdido nesse ciclo material se a gente realmente segui-lo. Então, é isso que está falando, para a gente não perder, né, essas oportunidades que nos são dadas. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. É de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato de Deus. Então, assim, quem vai ganhar com isso tudo somos nós. Ele é o amigo generoso. Achei isso muito bonito, carinhoso de Emmanuel. Mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. É isso que eu falei. Então, assim, a gente é que vai escolher. A gente pode ficar aqui nas rodas das encarnações eternamente? Pode, né? Mas a gente pode encurtar e atingir o que mais rápido? Aquela felicidade espiritual, né? Imagina, tá lá só bombando junto com os espíritos puros. É uma longa caminhada, mas vamos chegar, e pelo menos sabemos que vamos chegar lá, né? E aí aqui Emmanuel continua. O evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Então, assim, não é só um culto externo, né? Ele é para ser vivido, compreendido, interiorizado. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, assim, você não tem que ficar fechado em lugar nenhum. Toda hora é hora, todo momento é momento, e as oportunidades chegam, é só a gente estar atento para fazer o bem. Então é isso, não é só ficar fechado e orando, não. A gente tem que estar para fora a luta. Mas é importante estar aqui, é importante estudar, é importante a gente entender, porque vai nos fortalecer na nossa caminhada. Então, a doutrina espírita nos ensinando essa questão das reencarnações,
as causas do que a gente vive hoje, que pode ser dessa encarnação, mas pode ser de encarnações anteriores. Que a gente está com quem a gente tem que estar, se não existe o acaso, não importa se é no trabalho, se é na nossa família, se é na rua. Então, assim, isso que a gente está fazendo, estudar, nos auxilia, nos dá força. Ai, gente, perdão, apertei aqui errado. Não terminei de ler. Então, por louvá-lo nas igrejas, é isso que Emmanuel diz, e menoscabá-lo, menosprezá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Em que espero Cristo, venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum, em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Então a gente tem esse roteiro. O que é o evangelho? É um roteiro, né, para nos auxiliar. E ele traz o quê? Quantas parábolas, quantas historinhas para nos exemplificar, né? Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Então, não tem como fugir do esforço, né? E aí, eu vou ler aqui, para não perder nenhuma palavra, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, né? Então, é o esforço que a gente sabe que é levado em conta, a intenção com que a gente faz as coisas. Isso pesa e pesa muito. E o Cristo diz, e Jesus está registrado em Mateus capítulo 9, versículo 9. Jesus passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então, quantas vezes ele não está chamando a gente, né? Então, ele está falando que vem experimentar essa felicidade, né? Destinada a quem ama. Então, esse segue está mais relacionado com todos os ensinamentos que ele trouxe. Olha, vem, segue o caminho que eu trilhei, segue meus passos. É isso que ele está dizendo. Naquela época de Jesus, as pessoas tinham que segui-lo fisicamente mesmo. Ele não está dizendo aqui, olha, larga tudo, vem comigo. Larga a tua família, larga o seu trabalho, não é isso. Aplica na tua família, aplica no teu trabalho, aplica no teu dia a dia os meus ensinamentos. Assim você vai estar comigo. Mas naquela época tinham que segui-lo fisicamente para ouvi-lo, né? Para vê-lo, para aprender mesmo com ele. Imagina, né? A oportunidade de estar ali junto com o mestre. Ai, mas tudo bem, né, gente? Felizmente ele está sempre conosco. Aí eu vou falar aqui uma coisa. A gente teve um palestrante aqui, Sérgio Lóbrega. Ele está até tem várias palestras dele, quem não conhece, lá no nosso canal do YouTube. E ele sempre dizia para a gente assim, e assim, muitas vezes eu lembro, não é fácil seguir Jesus. O Sérgio sempre dizia isso. E não é fácil mesmo. Mas a gente precisa se esforçar, como os espíritos reforçam. Por quê? Para a gente encontrar o que está lá no slide 1, a felicidade. Então, vale sim a pena. A recompensa é muito boa, seguir o Cristo. Aqui, no Evangelho, só para dar uma pincelada, lembrando, né, o Livro dos Espíritos, 132, fala sobre os objetivos da encarnação. Fala um pouquinho sobre a encarnação. Então, a encarnação, a gente sabe, né, mas não custa dar uma reforçada. Então, ela tem como fim fazê-lo chegar à perfeição. Para alcançar essa perfeição, tem que sofrer vicissitudes da existência. Então, assim, a gente vai passar, né? No mundo você vai ter tribulações, né? Então, é a pessoa difícil da família, é a pessoa difícil do trabalho, às vezes perder o trabalho. Mas a gente precisa ultrapassar isso. Visa ainda outro fim à encarnação. Isso aqui também é interessante. O de pôr o espírito em condições, então, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Por quê? Porque cada vez que a gente
segue certinho esse caminho, esses passos de Jesus, e a gente vai se melhorando, a gente vai contribuindo, cada um de nós, para um pouquinho que seja para a melhoria do nosso mundo, né? E um dia, quando todos estiverem nessa sintonia, nessa caminhada, aí a felicidade vai estar completa, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. Então, vamos lá. E aí, o Cristo nos convida, e estava na leitura de harmonização, a atravessar essa porta estreita. E aí está registrado em Lucas 13, 24. É uma mensagem do Vinha de Luz, da série Fonte Viva. Aliás, são séries muito boas. É uma série muito boa, são livros muito bons da série do Chico Xavier, a psicografia do Chico, Mensagens de Emmanuel. Vocês devem conhecer, né? Sobre trechos dos evangelhos. E aí aqui ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esse porfiai, vou falar porque eu também não sabia, né? É persistir, é insistir por passar por essa porta estreita. O que quer dizer, de novo, esforço. Então, Emmanuel diz, antes da reencarnação necessária ao progresso, a gente acabou de ver, né? E ela é um mecanismo que nos auxilia no nosso crescimento espiritual. A alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Então, a reencarnação é uma oportunidade que a gente deve agarrar com unhas e dentes e fazer realmente o melhor possível. Sair daqui o melhor que a gente consegue. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente. E não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Quem é essa pessoa? Somos nós, quando estamos lá no planejamento reencarnatório. Ó, pode deixar. Manda aí que eu chego lá e vou bombar antes de chegar aqui. Mas aí Emmanuel vai explicando o que acontece, então, com esse espírito. Que a gente tem que abrir um parênteses, né? A gente, quando está no plano espiritual, sem dúvida nenhuma, o ambiente lá é muito mais propício do que aqui. Porque aqui é a prova, para ver se a gente vai passar. E aí, agora eu lembrei do Sérgio de novo. Ninguém passa com 9,9, ele dizia para a gente. Tem que ser 10. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Aí a gente consegue o corpo físico. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Muitas vezes a gente está indo bem, mas daqui a pouco dá uma quedinha, está lá a saidinha do roteiro. A gente corre e volta para o caminho de novo, tá? Não tem problema não pode desistir. Mas esses somos nós, chamados pelas facilidades, pelo encantamento de muita coisa do mundo material, pelas ilusões, na verdade. Porque depois, quando a gente vai embora, a gente vai levar o que com a gente? Vai levar a casa, a mansão, vai levar o carro, vai levar as joias? Não, nós não vamos, vai ficar tudo aqui. E é bom desapegar. É bom desapegar para não ficar aí perturbando quem ficou com o que a gente deixou. E não vai fazer bem nem para a gente, nem para o outro. Reconquistando, porém, assim, a gente já leu. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelos menores esforços. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal, longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. Então, a gente, além de não querer ralar e se esforçar, ainda quer, se puder, alguém para servir, uma mordomiazinha. E ninguém vai fazer nada pela gente. Não existe isso, assim como a gente não pode fazer pelo outro. A gente pode ajudar o outro, mas se ele quiser ser ajudado. Mas não pode, cada um tem que cuidar da sua evolução espiritual. Foi? Não foi. Olha só, esse vídeo é um pouquinho compridinho, mas eu vou botar, tá? Vocês não têm muita escolha, né? Mas vale a pena. Deixa eu ver o som só, gente. Tá com um pouco. Dá para vocês ouvirem?
De 1953 até 59, quando de levar a oração, a expressão de fraternidade, a doente, a necessitada. Uma senhora nos pediu para visitar a irmã dela, que tinha se tornado igreja muda. A moça, uns 40 anos, chamada Valéria. Na primeira vez, eu fazia serviço aos sábados. Então, a Valéria era um pedaço de couro, algumas balas, se dava uma criança, porque a gente não podia fazer mais. Mas eles davam Valéria com muito carinho, era uma casa, e ela estava na madeira. A Valéria chamava Laura. A casa vivia num lugar onde ele e construiu o recinto das explorações pecuárias. Eu estou explicando porque alguém na minha cidade poderá perguntar onde estava esta casa. Estava no lugar onde está hoje o recinto das explorações pecuárias. Então visitávamos todos os sábados. Durante uns 6 anos, visitávamos Valéria e levávamos uma prece. Guardava um pedaço de couro, barriga seca de madeira, arrastada da casa, muito distinta, muito amiga, nos recebia com muito carinho. Mas num sábado eu fazia a prece, no outro sábado um outro amigo fazia a prece, no outro uma senhora fazia a prece. E assim estavam já uns 6 anos, quando Valéria foi acometida por uma gripe uma gripe pneumônica muito séria, e Dona Laura chamou o médico avisou que ela estava às portas de uma pneumonia, e a pneumonia se manifestou. A pneumonia se manifestou e nós chegamos no sábado, ela estava muito abatida, e toda vez que nós víamos, eu falava, Valéria, agora você fala, Deus, ela estava muito para falar, ela entendia tudo, mas não conseguia. Ela fala assim, Jesus, Valéria. Ela fazia força, mas a língua enrolava, ela não conseguia. Mas isso aí se repetiu durante mais de 6 anos. Mas nesse sábado, eu tenho um dia, eu falei, Dona Laura, ela está com a febre muito alta. Eu fui no médico. E o médico está tratando, já viu. Agora já tem bastante esses antibióticos. E ela está bem medicada. Eu falei, você sabe, então, ela não teve vírus ao sangue, iremos todo dia. Íamos todo dia, mas ela sempre piorando. Então, no sábado, no último sábado, depois que fizemos a prece, eu falei, Valéria, fala Jesus, fala Deus. Mas não falava. Eu falei, Valéria, Jesus é todo mundo, não gosta da gente. Tantos buscaram nas estradas, na casa onde ele permanecia, e pedia a ele a graça da melhora da cura, e foram curados. Lembra de Jesus andando, e você caminhando, embora você não esteja caminhando há tantos anos. Lembra de você caminhando, chegando aos pés dele, dizendo, Jesus! Ai, Jesus! Aí ela falou, Jesus! Jesus! Eu falei, eu quero essa alegria. Amém, falou o nome de Jesus. E que coisa maravilhosa. Dona Laura, venha cá para a senhora ver. Ela com muita febre, mas ficou satisfeita. Falou, Jesus! Jesus!
vibrando nos meus ouvidos. Eu falei, ela vai melhorar. Ela está falando de Jesus, dona Laura. Nós todos muito alegres, ela sorrindo, mas desinteressada do bolo que tinha levado. A febre muito alta. Então, Valéria, eu estou tão interessado, eu estou tão feliz de ver você falar o nome de Jesus. Jesus, 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 né? Dando todas as forças. Aí saiu assim, não, se Deus quiser, então, melhor. Aí no outro dia, de manhã, chegou a notícia de Valéria tinha falecido pela manhã, tinha desencarnado. Vamos para lá, então, lembramos muito aquela amiga que estava partindo, né? Nos comoveu muito. Sofremos bastante, porque ela era muito querida, ela era muito uma criatura que não falava, mas tinha gesto, imaginava. Os anos rolaram, os anos passaram, vamos ver para o Beraba, em 76, eu fui vítima de um infarto. Um infarto que me levou o médico, então, me hospitalizou em casa. Disse, não, você pode conturbar o ambiente do hospital com visitas. É melhor você ficar hospitalizado em casa. A porta do quarto ficará com acesso apenas a essa senhora que é enfermeira. Uma senhora que está conosco, de nome Dona Dinorá Fabiano. Então, Dona Dinorá entrava. Era a única pessoa que entrava. Eu ficava 20 dias, mais ou menos, imóvel. E eu fiquei. Mas isso não impedia que os espíritos me visitassem. Muitos amigos desencarnados de Pedro Leopoldo, do Beraba, entravam à tarde, à noite, entravam e eu conversava em voz alta. Eu falei, Dona Tiberá, quando a senhora me encontrar falando sozinha, a senhora não se impressione. Eu estou conversando com alguém. Ela falou, não, eu compreendo. Foi naquilo, né? E uma tarde entrou uma moça muito bonita no quarto. Ela fez uma cadeira perto da cama. Ela entrou e eu falei, pode fazer o favor, pode sentar, mas falei em voz alta. Ela falou, você não está me conhecendo? Eu falei, olha, a senhora vai me perdoar. Eu tenho mandado doente, problema circulatório, e eu estou com memória estragada, eu não estou me lembrando. Era uma desculpa. É porque eu não estava reconhecendo isso. Então ela falou assim, mas nós somos amigos. Eu quero tão bem a você. Eu não sou doente. Aí eu falei, olha, eu não posso, assim, de momento, fazer muito esforço de memória, porque o médico me recomendou polimersal. Aí a senhora faz o favor de dizer o nome. Ela falou assim, não, eu não vou dizer, eu quero ver se você lembra. Eu falei, as pessoas que não sabem, as pessoas de Pedro Leopoldo. Eu falei assim, então a senhora pode falar. Se a senhora falar Maria, ou Alicia, conheço tantas. Eu falo o sobrenome da família. Pela família eu vou saber. Ela falou assim, não vou falar. Eu vou falar um nome só. Quando eu falar, você vai lembrar. Eu falei, então a senhora faz o favor. Fala o nome que a senhora quer falar. Ela falou assim, Jesus. Você está comigo. Não, mas eu me lembrar. Eu estava. E não fará. Essa última palavra. De prazer. Descanse, Jesus. Usa a mão do meu peito. E adoro. Eu acho que o nome de Jesus é tão grande que é enorme. Os nossos
É grande, mas acho que a história valia. Aí, se a gente for conversar, dá até outra palestra, porque é muita coisa que ele traz ali, né? E a gente vê, pelo exemplo da Valéria, que quando a gente passa, ela estava quanto tempo presa, né, numa cama. Quando a gente passa com resignação, você vê, agora ela está bem, porque, na verdade, ela foi para a pátria verdadeira, que é a pátria espiritual, o espírito dela está bem, ela está bem. E ainda veio auxiliar, lembrá-lo de Jesus, né? Para ele também naquele momento que ele estava de testemunho, doente, né? Então é isso, ele sempre, Deus, o Divino Mestre Jesus, eles sempre vão achar uma pessoa, uma palavra, alguma coisa para nos auxiliar nas nossas dificuldades. Não devemos perder a fé nunca. Eu acho que, peraí, que quando dá play aqui, eu acho que a minha pula sozinha. Então, ok, a gente já viu várias. Aqui não está tudo, não, é só uma pincelada. Precisamos nos transformar moralmente. Não podemos mudar o outro, mas podemos auxiliar. Exemplificando, podemos contribuir também, assim como o mestre fez com a gente. E devemos fazer o bem, sempre. Né? Porque ficar de olho nas oportunidades, mesmo pequenininha que aparece, né? É uma palavra amiga para um amigo. Ou às vezes não precisa falar nada, você empresta seu ouvido para ele falar. É um prato de comida para alguém que está com fome. Ter gratidão por tudo que a gente tem, você vê. A gente, às vezes, está tudo tão ali no dia a dia que a gente não enxerga. E a gente, às vezes, resmunga muito, né? Eu falo, por que eu faço isso? Eu resmungo muito. Estou tentando mudar isso. Eu faço as coisas, mas às vezes eu resmungo assim. Aí eu ouço assim, ó, não é para ficar resmungando, não. Mas eu resmungo. É ainda. Então, assim, a gente tem uma casa. Você vê, olha, o dia está chuvoso. A gente tem onde morar, tem o que vestir, tem uma cama quente, tem o que comer. Só isso. Está aqui com saúde, em pé, firmes. Então, imagina enfrentar como a Valéria, né? Essa dificuldade toda, tão doente. Tendo que assistir ali, claro, a gente sabe que tem toda uma história por trás de cada um de nós. Mas então, quanta coisa a gente tem, né? Que a gente não presta atenção. Esses irmãos que estão na rua, né? Num dia desse, não tem um banheiro, não tem onde tomar um banho, não tem uma roupa para trocar. É bem complicado mesmo. Como seguir o Cristo, então? Como colocá-lo em meu caminho? Se bem que a gente já conversou bastante sobre isso, é só seguir a lei de Deus. Como ele vira o nosso companheiro de viagem nessa viagem terrena que estamos fazendo. Então, a gente chamar ele para caminhar conosco, né? Deixá-lo entrar na nossa caminhada. Aí existe uma receita? Não é bem uma receita, mas esse amigo, a oração dele nos traz um norte. Então, o que a gente tem que fazer? Aí está explicando na oração de São Francisco, que aqui está falando o quê? Do amor doado sem esperar, sem expectativa, sem nada em troca. Você vai fazer sem esperar nada em troca. Senhor, diz então a prece, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Ok, é isso que eu tenho que fazer. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, isso é tudo que eu posso fazer pelo outro. Fazer mesmo gestos pequenos que vão fazer a diferença no dia a dia de alguém. E aí, a gente vai para a segunda parte da prece, né? Ó mestre, fazei que eu procure mais, né? Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Por que eu devo fazer tudo sem esperar nada em troca? Porque é dando, ele responde na mesma prece. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que é a nossa vida verdadeira, porque o nosso espírito é imortal e não morre. Então, que a gente possa, né, estar atento,
as oportunidades que nos são dadas ao longo do caminho. E cada vez que a gente estiver fazendo o bem, e como disse o mestre, cada vez que a gente estiver fazendo um pequenino, a gente vai estar fazendo por ele. Então, nada é pouco. Qualquer gesto conta. E a gente, uma dica, isso aqui é uma prece do tudo que a gente pode estar fazendo em vigília. Mas a gente pode estar ajudando também no sono. Quando a gente dorme, essa doutrina nos explica que a gente vai para desdobramento, a nossa alma vai para o plano espiritual, né? E a gente pode sim, antes de dormir, fazer uma prece, né, pedindo, se colocando a Deus e ao Divino Mestre Jesus à disposição para o trabalho. Se ele vai lançar mão ou estudo, né, que a gente também pode continuar estudando lá. Enquanto o corpo físico repousa, a alma está seguindo, desdobrada. Então a gente pode sim ser útil lá também, trabalhar lá. E a gente buscar isso para quê? Para quando a gente sair daqui, sair melhor. Se eu conseguir chegar lá, já pensou? Conseguir trabalhando lá? Ou dando menos trabalho para eles quando a gente chegar lá. Então, que assim seja, que a gente continue na nossa luta, incluindo Cristo na nossa caminhada. Obrigada, um bom dia. Obrigada, gratidão, Mônica. Quanta coisa, né? Para nossa reflexão, a semana inteira. Só temos a agradecer. Que bom saber que Jesus está conosco. Bom saber que Jesus nos convida todos os dias a estar com Ele, através do exercício no bem. Que bom saber que temos irmãos, amigos, trabalhadores da Tua Seara, Mestre, que nos orienta todos os dias na escolha do bem. Em Jesus, possamos buscar auxílio para as nossas dificuldades de cada dia. Porque, como foi dito, hoje estudamos até isso no estudo pela manhã, que Jesus está conosco. E foi Ele quem disse: estarei convosco até o fim dos tempos. Confiemos, trabalhemos. Gratidão, Senhor.